gostaria de ter a companhia de trabalhar, por favor, de desligar a gente mais ainda interferir durante o nosso discurso. Vamos ler pela página Justiça Divina, Emmanuel, ânimo desconhecido. Guardas espirituais que te apoiam a existência do espírito, e as tutores da alma que protegem a vida, mesmo na terra. Frequentemente centraliza a atenção dos poderosos dias, sem ver os companheiros harmônicos que ajudam na garantia do nome. Admira-se Francisca Perumato, que dominam os fracassos da imprensa e esquecem facilmente de dar benefícios e que auxiliam a plasmar o santuário da própria alma, as próprias doutrinas da esperança e da paciência. Aplaude os heróis guerreiros que se aliviam nas praças, todavia não se recorda daqueles que se suscitaram a infância, de modo a conquistar da oportunidade que hoje se verifica. Outros, conheças, havia músicas famosas, que quase nunca reconheceram a grandeza silenciosa de muitos daqueles que se rodeiam na intimidade doméstica e invariavelmente dispostos estender generosidade e carinho. Os engenhecidos que acenam os pedestais que conquistaram esse momento, a custa de inteligência e trabalho, contudo, reverenciam também aqueles que talvez nada culparam e que muitos tiveram que ainda façam justiça, muitas vezes aqueles que saem de viver. São eles, pais, mães, de guardar no berço, professores que clarearam o entendimento, amigos que criaram a fé, e irmãos que ensinaram a confiar e servir. Mais vezes, jazem agora na retaguarda, a cada grado que estarrecidos, experimentando a acumulada carência de afeto, ou sentindo o dia do engrandeceiro. Alguns conseguem o estudo derrotado, formar as gerações que reformam a diferença, enquanto o outro, embora mudados ou nascidos, faz sentido o caminho, carrega mais único e elegante. Pensa desses anos que se ocupam na armadura da casa, que de quando em quando umem no coração e de conhecimento grande. Para isso, o desejo transfigurar-se em fato dos seus dons, quase sem simplesmente levam das formas que atiram pela janela ou uma frase de instinto, uma prece ou uma graça. Mesmo a Cristo diante de ti nos apresentamos para a tarefa que nós estejamos realmente abertos para escutar, Senhor, o estudo será realizado na vida. Envolve a nossa caminhada que nos dará o estudo do livro dos Espíritos na noite de hoje. Que ela possa ser inspirada e intuída para que possa falar aqui nesses anos. Abençoa nossa família e nos guardar o estudo e comunicar o teu Evangelho na noite de hoje. Que ela pudesse receber a inspiração e a intuição para explanar a teu Evangelho. E abençoa todos nós aqui, para que possamos viver essa fonte que emana do teu coração de Deus, unindo forças para continuarmos para frente, para a obra, para a vida, seguindo os passos de Jesus.
que seja, Senhor, em nome de Maria de Nazaré, em nome de todo aquele plano espiritual da casa do Caminho, peço em nome de Deus, nosso Pai, que ensinando essa prece, possa dar início, possa ter estudos de paz, na boa de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Noite. Não está funcionando, né? Está ouvindo, né? Estão ouvindo? Então? Ai, que bom. Então, hoje, gente, não, se vocês acompanham redes sociais, não se assustem, né? Não sou o áudio. Mas essas coisas acontecem, né? Substituições acontecem. Então, nós hoje vamos dar prosseguimento ao capítulo 9 do Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Mais especificamente, vamos falar de anjos guardiões. Vamos da pergunta 511 e 521. E é sempre a mesma coisa, né, batida? Não dá para ver tudo. Então, a gente vai sempre pincelando umas partes mais especiais, maior reflexão, para a gente ir levar para casa essa curiosidade e chegar em casa a gente lê melhor, né? Então, para a gente começar, o Livro dos Espíritos, ele é um pouquinho diferente do Evangelho, no sentido de que ele é um livro tipo um atlas. A palavra mais antiga, né? Tinha o atlas, né? Tinha um monte de mapa. A gente tinha explicação sobre tudo ali, tinha legenda. Então, o Livro dos Espíritos é meio isso. Só que hoje a gente pode chamar de um Google espiritual, né? O Livro dos Espíritos, Kardec fazia perguntas em que os encarnados tinham dúvidas e os espíritos de escola vinham dar essa posição acertada na medida das possibilidades que nós tínhamos e temos até hoje, né? Para essa resposta. Essas respostas. Então, a primeira, está aí na página 116, que vai só até a 514, 511, diz assim: além do espírito protetor, o mau espírito também está ligado a cada indivíduo com o fim de impeli-lo ao mal e lhe proporcionar uma oportunidade de lutar entre o bem e o mal. Aí a gente já para aqui. Aí volta uma reflexão breve. Deus, infinitamente bom e justo, nosso Criador, criaria algo diferente do bem? Não. Então, essa dúvida é pertinente a um ser humano. Né? Como se houvesse essa dicotomia do anjinho e do diabinho que pudesse estar ali te puxando para lá e para cá. Quando, na verdade, hoje a gente já sabe o que ocorre é a nossa livre e espontânea vontade de praticar o bem ou o mal. Mas criação é a criação do bem. Existe o bem. E aí a gente se afasta dele. Se afastando dele, ou não, ou praticando, estamos praticando mal. E aí, nós somos responsáveis por isso. Não adianta a gente colocar na conta de ninguém, na conta de ninguém. Porque quando essa pergunta é feita, a resposta é o seguinte: ligado não é um termo. A gente nota essa dificuldade no vocabulário. A gente nota essa dificuldade de eles terem acesso a explicações mais completas para a gente, né? Porque a gente não entende mesmo. Essa semana mesmo, só uma curiosidade para vocês verem. Essa semana mesmo, uma parábola que me descia, mas eu não aceitava dentro de mim. Eu descobri isso essa semana. Eu descobri que eu entendia a parábola, eu aceitava a parábola, eu estava ali escrito, mas sabe que você não olha, né? A gente sempre está aprendendo, sempre está se modificando, e quanto mais estuda, mais fácil fica, né, de ser acessado para isso. Então, a resposta: ligado não é um termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho, quando encontram ocasião de fazê-lo. Porém, quando um deles se liga ao indivíduo, ele o faz por si mesmo, porque espera ser ouvido. Então, há
aquele cuja influência o homem segue. Então é isso. A gente não vai ter uma compreensão completa de bem e de mal enquanto a gente não se olhar. Enquanto a gente não conseguir voltar o nosso olhar para dentro, parar de apontar dedos, parar de julgar, parar de ver problemas da sociedade, parar com um monte de coisa e, primeiramente, nos olharmos, entendermos onde estamos cometendo erros, onde somos defeituosos, onde está a nossa fragilidade, a gente não vai conseguir discernir bem do mal. Porque quando a gente leva uma fechada no trânsito e reage, não, porque quem estava errado era ele. A regra de trânsito é clara. Mas se você, como lá no item Comente Bem, uma ínfima contrariedade já deixa de atuar, você já perde uma partezinha de Comente Bem. Então, são muitos pedacinhos do quebra-cabeça para a gente identificar o que é o bem e o que é o mal. Mas isso é o mais importante, porque a partir desse conhecimento é que a gente vai conseguir começar a compreender onde entram esses espíritos, que a gente vai ver lá na frente, que eles vão fragmentar em 4 explicações. Mais adiante, na 512. Podemos ter vários espíritos protetores? Eu vou adiantar para vocês que não. Porque lá na frente, ele vai explicar para a gente, vamos ler lá na frente, que espírito protetor nós temos um. Esse espírito, ele avaliza a nossa reencarnação, ele nos ajuda no planejamento, ele está conosco, é o mentor, é de uma categoria superior à nossa. Então, nós temos esse espírito protetor. X, está lá, não interessa nome, formato, nada disso. Há uns que podem ser privilegiados, que podem ver, sentem cheiro, sentem a presença, sentem alguma coisa, e há os que, como a maioria de nós, simplesmente eleva seu pensamento e faz uma prece e roda por ele. Muitas pessoas o chamam de anjo guardião, bom anjo, bom gênio, varia muito da nomenclatura. Mas nada mais é do que o nosso mentor. E a palavra mentor, ela soa para mim muito melhor, porque ele importa para a nossa vida, no dia a dia. Quem nunca teve um mentor? Na escola, em casa, na faculdade, no trabalho, alguém que pegou você pela mão, alguém que te ensinou o caminho correto. A gente tem sempre na nossa encarnação alguém. Então a gente pode ir traçando paralelos. Aqui a gente está falando do espírito encarnado, mas a relação é similar. Então o que troca é a vestimenta. O que troca é isso. As posições. Quem está sendo hoje tutelado e quem está sendo tutor. Mas isso daí não é uma coisa que vai ser indefinidamente dessa maneira. Futuramente seremos tutores, seremos mentores, seremos amigos. Basta que a gente consiga progredir. Então, nesse momento da evolução, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar desta maneira. Porque ser um anjo guardião não é ficar tocando uma harpinha, uma flautinha, botar um par de asas e ficar olhando para a pessoa de mãozinha posta. É trabalho duro, né, gente? Porque a gente dá trabalho, né? Não é fácil. A gente está dando trabalho. E o mentor está lá do nosso lado. Não desiste, não nos abandona. Mas também não fica ali à nossa disposição o tempo inteiro, não. Ele orienta. É igual, por isso que o exemplo da palavra mentor ficou muito forte para mim. Você está lá, você tem seu trabalho acadêmico para fazer. Ele te indica um livro, ele fala que aquela fonte está errada, ele fala que o espaçamento não está certo, mas ele faz para você. A mãe é a mesma coisa. Não, deixa eu falar isso, mãe tem que ir lá, porque mãe tem lá na frente de toda coisa. Mas o treinador do atleta, mesma coisa. Demonstra como faz, repete, ensina como comer melhor, ensina como comer bem, mas na hora da competição é o atleta. Não é isso? Não tem como correr isso. Na hora da prova é a gente. Ele vai estar lá, na torcida, com aplausos, esperando a bater uma para você, mas
é da sua vontade, né? A gente tem que querer. Então a gente vê nisso tudo no nosso dia a dia, né? Esse conjunto de respostas que a gente vai ao longo da nossa caminhada, com base, né, na codificação, conseguindo encaixar as coisas, né? E como eu falei lá naquele início, o mapa fica também uma coisa muito boa para a gente ter para a gente não ficar se cobrando tanto, porque a gente não conhece tudo. E não é agora nessa já que a gente vai conhecer. A gente tem nossas aptidões, a gente tem nossas tendências, nossos talentos, nossas virtudes, nossas facilidades, mas não são em todas as áreas. Então, mais um motivo para a gente também pedir auxílio, né, ao nosso mentor. E lá atrás, né, as avós já falavam, as opções da guarda, meu filho, as opções da guarda, vai dormir? As opções da guarda, mas é o dia inteiro, a hora que for necessário. Mas se você só lembrar dele na hora de dormir, já está valendo. Importante não esquecer. Porque ele está ali próximo, né, para te proteger. Né? Espírito protetor. Já está escrito aqui. É a nomenclatura que ele usa. Espírito protetor. É aquele que tem cuidado com você. Então, se a gente não reconhece, olha como a página, você sempre é muito casado, né? A página inicial fala que a gente admira o famoso, que a gente homenageia o herói, a gente aplaude, a gente faz, né? A gente move mundos e fundos no exterior. E às vezes, para aquela pessoa que está dentro da nossa casa, são anjos desconhecidos que a gente não dá valor, que a gente não se recorda, que a gente não lembra de parar um minutinho para agradecer, salvo aqueles momentos que a gente vê nitidamente que a gente foi tirado do confurado, né? Aí a gente fala assim, nossa, o anjo da guarda estava de plantão. A gente até usa esse termo, né? Estava de plantão. Está de plantão sempre. É que a gente percebe isso mais na hora da furada, mas está de plantão sempre. E aí, deixa eu perguntar. 513. E os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão? Vocês veem que eles já trocaram a nomenclatura, né? A simpatia, ela, antigamente, na minha cabeça, eu tinha simpatia sempre por uma coisa boa. Ai, que legal, pessoa tão simpática, tão legal. Mas simpatia, ela é sinônimo de afinidade. Então, você pode ter simpatia pelo álcool, pelo tabaco, por demais vícios, por ambientes ruins, né? Por falar palavrão, por violência. Você pode ter diversas simpatias, infelizmente ruins também. Então, quando a gente lê essa 313, espíritos simpáticos e missão na mesma frase, não combinam. Missão é uma coisa nova. Missão é uma coisa maior. Então, a minha resposta. Algumas vezes podem ter como missão temporária, porém, com mais frequência, são atraídos somente por semelhança de pensamentos e sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. E isso é uma coisa muito interessante, porque a afinidade é uma lei. E a gente aprende que leis que Deus criou não são como as nossas leis civis, são imutáveis. Então, se você sintoniza para esse lado, é isso que você vai ter. Então, você vai dormir, porque durante o dia você consegue, você está firme, você é forte, você passa mole, você recusa convites, você está firme. Mas você vai dormir, você se desmonta um pouquinho, você se liberta. E aí, quando você se liberta, você se depara com o seu eu verdadeiro. E aí você vai de encontro ao que realmente você quer. E aí você se depara, às vezes, acordando. Quem lembra do sonho, nitidamente vai ser candidato. Mas quem não lembra, acorda cansado, suado, com sobressaltos, agoniado, né? Com sensações ruins, porque não deixamos de ser quem somos. E nesse ensaio para a morte, né, que é o sono, a gente vai de encontro ao que a gente de fato quer. Por isso, a importância da reforma íntima. Por isso, tudo começa com a mente. Ele vai ajudar,
ele vai trabalhar com a gente. E aí o professor, né, é o melhor exemplo de todos. Pô, aquele aluno que chega para você que pergunta um pouquinho mais, que quer saber uma indicação do livro, pô, o professor já é maravilhado. Vai junto, ajuda, mostra mais, está ali junto. Na minha época eu chamava de puxa-saco. Mas não é, o cara é interessado mesmo. O cara quer saber, quer conhecer. E é isso que a gente precisa traçar para o nosso mentor. Essa afinidade com ele, que quer nos ajudar. E nessa resposta a gente diz que a gente atrai essa simpatia. Então o que a gente vai encarar pela frente? Os grupos que nos cercam, que podem ser de toda sorte. Mas encarnado, a gente já tem um gostinho por isso. A gente já consegue. Qual é o tipo de esporte que você gosta? Qual é o tipo de programa que você mais vê? O que você está buscando nas suas horas vagas? O que te atrai? O que te move? Isso você precisa repensar, porque tudo pode ser trabalhado. Né? Não tem essa de você assim, é assim, não tem essa. A gente está aqui para aprender na caminhada, com a queda, com as dificuldades, de preferência com a queda dos outros, né? É o mais inteligente. Você aprende com o problema que aconteceu ali perto de você. Aí você não repete aquele erro. Mas na maior parte das vezes é com a gente, né? A gente passa, a tendência é que a gente domine aquilo e consiga se adaptar, melhorar. Né? É uma lei até de sobrevivência. Se você não se adapta, você não vai conseguir. Você vai ser ultrapassado. Uma coisa vai passar por cima de você. Nem que seja dentro de encarnação. Infelizmente, né? Então, que a gente consiga ser a luz que a gente quer espalhar para o mundo, né? Porque ver televisão e começar a criticar tudo, falar onde estava o mentor daquele país, onde estava o mentor daquele sujeito. Pô, esse sujeito não tem mentor. Não é possível. Olha a barbaridade que esse cara está fazendo. Todos nascem para dar certo. Todos nascem com seu mentor. Só que eles não violam o nosso livre-arbítrio. Então, se fulano está no erro, o mentor está contando de alguma maneira, gente, mas é questão de escolha mesmo. Né? E se a gente vai pensar que a gente está na nossa melhor versão, aí complica mais a vida, né? A gente às vezes fica meio assustado, mas é essa virada. É esse caminho de Damasco aí que a gente tem que fazer, né? A cronologia, história lá de Saulo, né? É essa virada. Não tem hora certa, não tem tempo certo, tem vontade. Tem vontade. E apoio. Isso é muito importante, porque quando a gente está nesses momentos difíceis, a tendência também é a gente ficar sozinha, né? Tá vendo? Essa página também fala lá na frente. Quando eu estava com bastante grana, quando eu estava bem, eu estava cercado de amigos. Agora eu não tenho um amigo. Quando eu estava em alta, quando eu era chefe, estava todo mundo aqui. Mas na verdade, São Antônio não saiu do seu lado. E quando Jesus fala, quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome, e a gente pensa assim, poxa, eu estou sozinha, fazendo tudo do meu lado. Não dá, né? Está pelo menos em dois. Então, sempre está lá, sempre está lá te ajudando. Se você estiver na fim de vontade de mudança, tudo bem, vai estar lá te ajudando, né? Isso é muito importante. Por isso, né, que esse importante. Sintonia, as palavras importantes, né? Afinidade, sintonia, vibração, tudo isso a gente passa por mudança de hábitos, mudanças de gostos, mudança de ambientes, né? Poxa, a gente espera terminar o ano para fazer aquelas metas muito mais ridículas que a outra. Não, esse ano eu vou parar de comprar sapato. Não, um pior que a outra. Esse ano eu vou fazer dieta, eu vou. Gente, não é bobeira. Mas aí chegou julho já. Novembro, acabando novembro. Semana que vem já é dezembro. Não, vou pular 7 ondinhas, porque esse ano eu vou fazer, vou acontecer. Mas se você não mudar os seus hábitos diários, pô, não faz bem beber. Nem cálice, nem nada. Para, cara. Tenta parar.
Porque se a pessoa não é um adicto, né, não é uma pessoa dependente, dá para fazer esse esforcinho, né? Falar mal dos outros, pensar, sentir, né? Estou aproximando, né? Porque fazer da boca para fora parece difícil, mas é mais fácil. Fazer da boca para dentro. Tu viu? Você para de se falar, depois você para de pensar, depois você para de sentir. São mudanças diárias. São conquistas, degraus. Mas quanto mais você avança nisso, mais próximo que você vai se manter. Maior essa conexão, né? Melhor fica esse elo que a gente consegue estabelecer. E aí vem a 514. Ela é muito importante nessas definições. Ele vai explicar para a gente esses 4 tipos de espíritos que a gente precisa reconhecer. Os espíritos familiares são os mesmos dos espíritos simpáticos e os espíritos produtores? Ele vai dizer que não. E há gradações. Há gradação na proteção, na simpatia. Mas que a gente pode dar o nome que a gente quiser. Mas isso é só a fim didático para a gente entender. Então vamos lá. O espírito familiar é antes um amigo da casa. E aí ele vem com as explicações. E espírito protetor. Ele que é o famoso anjo guardião. Eu falei para vocês que eu vou me repetir. Então vou ler na íntegra aqui. Anjo guardião ou bom gênio é aquele que tem a missão de acompanhar o homem na vida, ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior relativamente ao protegido. Não poderia ser diferente. Como ele vai ensinar, guiar, se ele não sabe o caminho? Se ele não sabe como fazer? É verdade? Não poderia ser diferente. O espírito familiar. Ele se afeiçoa a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de ser úteis no limite do seu poder, frequentemente bastante limitado. São bons, porém, algumas vezes, pouco adiantados, e até um pouco levianos, ocupam-se de boa vontade com detalhes da vida íntima, e só agem por ordem ou por permissão dos espíritos protetores. São aqueles mais chegados nossos, por vezes até familiares mesmo. Pessoas que foram da família. Pode ser que essa pessoa esteja num grau que ela tenha certa condição de te ajudar numa situação. Por exemplo, você está numa peleja aí familiar e você não está achando uma resposta, e aí um espírito pode se aproximar de você e te auxiliar naquela questão X, só para aquilo. Ele só tem condição de fazer aquilo. E o seu mentor permite, o seu espírito protetor permite que isso aconteça. Né? Ele tem essa possibilidade de auxiliar. Então, o familiar, ele também auxilia na medida das suas possibilidades. E os espíritos simpáticos? Também a gente já teve uma colinha, né? Os espíritos simpáticos são aqueles que são atraídos por nós, por afeições particulares. Tem uma certa semelhança de gostos e sentimentos. E aí varia, né? Tanto para o bem quanto para o mal. E a duração dessa relação está quase sempre subordinada a circunstâncias. Se você tem o hábito do sextou e a sexta-feira só acaba na segunda, e você vai para a farra, você vai estar envolvido com espíritos que também estão nessa vibração. Aí você opta por vir para casa. Aí você está aqui sentadinho, de repente seu pensamento vai lá longe. Estou falando porque isso já aconteceu 250 mil vezes comigo, enquanto não acontece ainda. Você lembra da roupa para lavar, você lembra do mercado, você lembra daquela roupa no arroz cachorro preso, que ligou o fogão, alguma coisa, né? Sei lá, pode estar no seu dia a dia. Mas você rapidamente já tem que prestar atenção. Tem que melhorar. Então, o caminho da simpatia está nisso, em domar. Domar, essa palavra domar, parece que é para bicho, né? Que é instinto, é para bicho. Mas aí você vê lá na frente que tem na Gênesis uma passagem muito interessante que fala sobre instinto, inteligência, e aí a gente vai ver que é meio isso mesmo. É
comando. Só que, para essa parte do espírito simpático, eu não esqueço nunca. Minha mãe era da nossa, né? Eu tinha um ditado muito engraçado. Né? Quando ela viu que eu estava, ela falava assim: quem se mistura no bom fará o bom. Eu não entendi nada. Mas do jeito que ela falava, a entonação que ela dava para a frase, já era suficiente para entender que uma coisa não era. Mas eu tenho que entender velha. Então, o ditado em si não valia de nada. O que valia para mim era como ela falava. Então, quando você está num ambiente e aquilo está te causando uma sensação ruim, um mal-estar, sei lá, vontade de sair, já é tipo isso. É como se fosse um amor falando: pô, tem certeza? Vai ficar aí, o assunto não está legal, vamos embora. Está contigo, mas vamos embora. Mas a pessoa insiste. Aí, ou ingere bebida alcoólica, ou está sujeita a outras coisas, né? Quando o filho sai de casa, a gente fica: cuidado que não vai beber, larga a mão sozinho, né? A pessoa pode fazer alguma coisa. Encarnado faz, mas desencarnado faz também. Né? Mas depende da gente. Isso é que é muito importante. Se esse espírito simpático está colocando lenha na fogueira, é igual criança brigando, adolescente, jovenzinho, fica estimulando o outro: vai lá, vai, acontece. Você tem que frear isso. É o freio moral. Essa parte é você com você. Cada um de nós tem aquele fino ajuste, como você, né? Já estudados. É pouca coisa que a gente tem só para acertar, né? Um pouquinho falta só. Tá quase bom. Aí você falta só dar uma viradinha. Mas falta alguma coisa, senão a gente não vai ter. Então, por faltar essa viradinha, é que a gente precisa ter o freio. Né? Vai ser sempre mais difícil no começo. Sempre mais difícil, né? As pessoas que não podem comer doce, as pessoas que têm questões com álcool. Estou trazendo para a parte física, né, orgânica, porque as questões morais mesmo, essas aí são muito particulares. Essas aí, né, não interessa a idade, né? Interessa o despertamento. Interessa aquele clique, aquele estalo, para não estar mais ali. Às vezes, jovem percebe. Né? Essa semana, um jovem chegou para mim e falou assim: não falo mais com fulano. Semana passada mesmo, estava aqui dentro de casa. Como é que não fala mais com fulano? Não. Olha só o que ele fez. Me contou a história. Eu falei assim: quantos anos ele tem mesmo? Ele falou: 19. Eu falei: poxa, já é uma adulta. Para a sociedade já é uma adulta. Você tem certeza que ele fez isso? Você falou com alguém? Não. Você acha que pode falar com alguém sobre isso? Falei com ele mesmo. Falei que você bem. Achei uma atitude madura. Achei que ele não botou lenha no fogueiro, não alardeou. Porque ia dar um sambinho no meio daquilo. Porque foi uma coisa que até na lei civil ia se quebrar o garoto. E aí deu a oportunidade de ele reparar a falta. Dava tempo de ele reparar a falta. Mas ele optou por não fazer. E aí, o outro jovem, que é bem mais jovem, tem 15, optou por não ficar perto. Eu falei assim: olha, acho que a gente acha que a pessoa é alguma coisa, até ela fazer alguma coisa que mostra para você que está pensando em outras possibilidades, que não as que você comunga. Então você tem que tomar decisões. E às vezes são radicais. Essa dele foi radical. Então, o cara frequentava até círculo de amizade mesmo dele. Mas são decisões que a gente tem que tomar. Às vezes mais cedo, às vezes mais tarde. Mas a gente precisa tomar uma posição. Em cima do muro não dá para ficar. Porque a gente já conhece ali. Está gravado na nossa consciência. Então, sabendo que estava errado, ele veio confirmar comigo. Eu falei, meu filho, tá certo. Infelizmente, o que ele fez está errado mesmo.
Se você deu a oportunidade dele corrigir, ele não rir, aí também a gente não precisa botar mais a coisa, deixa ele com a consciência dele, né? Agora, mas se afasta porque vai sobrar pra você. Né? A história do farelo, por isso que eu vou responder, né? Você tá junto e o cara tá fazendo um negócio com leve, e o negócio não é brincadeira, não é só aquela trollagem, né? Aquela coisa deles mesmo, que eles se zoam muito um com o outro, que era mais sério. Para por aí. Para por aí, melhor, né? Cordialmente, pode dar bom dia, boa tarde, né? Mas se afasta. Importante. Aí eu vou ler a parte que eu falei para vocês da agência, que foi o meu ponto, olha só como eles me ajudam. Não é possível, gente, sério, esse vai virar o meu jargão, não é possível pressão ser estudo, né? Você, pô, não sabe o que vai fazer, aí me ajuda. Aí o que eles fazem? Você abrir no livro 7, na página 7. Aí, ó, a Gênesis, né, um dos livros da codificação bem eu. Aí a gente está no capítulo 3 da Gênesis, instinto e inteligência. Ele fala assim, ó, no item 14. Sabe-se agora que muitos espíritos desencarnados têm comissão velada aos encarnados, dos quais se constituem protetores e guias, que os envolvem em seus efluidos fluídicos, que o homem age muitas vezes de modo inconsciente sobre a ação desses efluidos. Sabe-se, ademais, que o instinto por si mesmo produz atos inconscientes, predomina nas crianças e, em geral, nos seres cuja razão é fraca, aquelas pessoas que têm muita consciência mental. Ora, segundo esta hipótese, o instinto não seria atributo nem da alma, nem da matéria, não pertenceria propriamente ao ser vivo, seria efeito de uma ação direta dos protetores invisíveis, como se a gente fosse na internet. Aí a gente já fica meio... O que tem mais nessa história, né? Ele vai explicar. Eles supririam as imperfeições da inteligência, provocando os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Aí, eu falei que eu ia falar da mãe. Por que eu ia falar da mãe? Porque é isso que a gente vai. Criança nasceu, não sabe fazer nada. Você tem que fazer tudo. Não ser humano igual a mim? Mas não está na posição de cuidar-se, não pode se cuidar. E se bobear, demora um pouco até longe, né? Esse jeito não sabe se cuidar. Aí você faz o quê? Você tem que fazer por ele. Então, essa analogia, ela é meio similar. Aí lá na frente, no item 16, ele fala o seguinte. A teoria, né? Porque ele cita várias teorias aqui de instinto e inteligência, para a gente estar correlacionando, para a gente ver o que é um, o que é outro, onde começa um, onde acaba o outro, né? Porque a gente tem os dois ainda na gente. Só à medida que a gente evoluir mesmo, a inteligência vai suprimir o instinto. Mas para a conservação, ele foi criado, né? Então a gente deveria dizer o seguinte. Essa teoria, de nenhum modo, anula o papel do espírito protetor, cujo concurso é o fato observado e comprovado pela experiência. Mas deve-se notar que a ação desses espíritos é essencialmente individual, que se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido. À medida que cresce, à medida que aprende, a gente também tem que aprender a largar a mão do filho da gente, né? Tem que aprender a deixar voar? Tem aquela síndrome do ninho vazio? O protetor da gente, cada vez que a gente vai conseguindo dar um passo, ele vai cada vez mais dando comida para que a gente consiga caminhar. Mas no começo da nossa vida, esse fato é muito curioso mesmo. Aqui está no 216, já não está aí na folha de vocês não. E a gente fica nessa dúvida, né? Poxa, será que fui eu? Será que foi o protetor? Mas é uma ação conjunta, né, de influências. Ele, se você abrir esse canal, ele vai ter acesso a você e vai te auxiliar. Lá no 516, ele diz o seguinte: nosso bom e nosso mau gênio poderiam encarnar para nos acompanhar na vida de
uma forma mais direta, aí ele diz que isso acontece algumas vezes, porém, frequentemente, também encarregam desta missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Por isso que eu falei que eu queria falar da mãe ainda. Vamos pensar na mãe. Ela, naquele momento, ela é um espírito protetor. E ela tem o espírito protetor dela. E o serzinho que nasceu também tem o espírito protetor. Então, é uma rede de afinidades. Né? Já me mandaram ali dentro, quando eu estava dormindo contigo, quando ele estivesse dormindo, eu bati um papo com o mentor dele, né? Ah, coitado. Sofreu. Era só com ele que eu queria conversar. Vamos conversar a palavra também. Eu incomodava ele o tempo inteiro. Acordar dormindo. Depois que me ensinaram isso, eu falei, tá. Tem um jeito mais fácil, então não quer me ouvir. Então vai ouvir ele, né? Tem mais influência que a gente, todo mundo junto. Então aí ele é um cara, eu vou ele. Vou lá pedir ajuda. E não raro, a gente percebe, né, nessa brincadeira aí de espíritos familiares, que a gente toda hora chama por Sheila, chama por Nenê, chama por Ivone, né, chama por Dr. Herman. E são mais do que familiares. Não parece que a gente conhece, né, assim, conhece, né? Mas é isso. A gente tem eles aqui ao nosso redor o tempo inteiro. Está com a gente o tempo inteiro. Então, essa coisa é muito curiosa, porque se reencarna para proteger, tem que ter uma proteção também. Então, é toda uma equipe familiar, né? E a gente lembra do filme que uma reencarna para abraçar as amantes do marido como filhas, para que elas possam caminhar, o marido também, né, que foi na encarnação. Então, olha a coisa, já estava lá longe, já tinha conseguido conquistas que não precisavam mais fazer esse sacrifício, mas resolve fazer. Né? Porque esses elos, eles são muito fortes, né? Eles dizem que se a gente quisesse ver a teia, né, a gente não ia fingir que não viu a pessoa que tinha com a gente. Porque a gente não sabe quem é aquela pessoa. O filho, o irmão, o pai, a mãe, ou independente de qualquer coisa, o irmão em Deus. Né? Ele está passando por uma adversidade. Então a gente precisa pensar nessa caminhada, a gente precisa pensar no nosso progresso, a gente precisa pensar na posição do filho. Porque se a gente pensar na posição do filho, eu estou ameaçando desse jeito lá em casa, tá? Verão não é verdade. Que alguém ali pegou no colo e viu na barriga. Estou ameaçando. Falei, é 18. Falei, rapaz, você precisa de uma coisa para fazer, para resolver. Para que lado você, o que você gosta de fazer? O que você tem facilidade de fazer? Eu não sei. O que você não sei? Tem que saber. Sabe por quê? A partir do ano que vem, muda tudo. Pelo menos uma quantia na sua mão. Então, uma hora eu vou estar aqui, né, gente? A gente tem que pensar assim, porque não é, ai, que maldade. Não. Seria até egoísmo meu, papai está demais. Como é que o cara vai se virar? Se ele não soubesse virar. Né? Então, o ideal é a gente se colocar na posição do filho. Porque assim, a gente vai dar menos trabalho para os outros. Independente da idade. Né? Idoso fala um monte de coisa, né? Fala o que quer, o que não quer. Os caras que estão dando. Falando o que quer. Meu pai tá indo, tá indo. Aí eu falei para ele outro dia assim, falei, já parou para pensar que de acordo com o que a gente está estudando, talvez você ainda tenha uma oportunidade de reencarnar aqui e tal. Não seria melhor ponderar um pouquinho aí nessa tua, né? Porque não é independente da idade. Depende do que você quer fazer com a sua encarnação, do que você quer fazer futuramente, né? Porque se você não se ajustar, você não chegar nos extremos, né? Ver apocalíptico, assim, mas é chegado. Está vindo aí. Tá borbulhando para limpar, mas está borbulhando, tá.
E se a gente não se enquadrar, então é muito complicado. E aí, eu vou precisar de uma puladinha, e só vou falar de mais uma mãe, que exemplifica muito, muito bem os dois lados da coisa. Vocês conhecem ela. A partir do mês que vem, a gente vai lembrar muito, muito dela. Era uma jovem, muito jovem, inexperiente, né, nessa encarnação, na encarnação que estava, e recebe a visita de um anjo para informar ela que seria a mãe de Salvador. Apavorada, como assim? Não sou casada. É, vontade de Deus. Então, faça assim, a vontade de Deus. E aí, ela também recebeu a incumbência de ser protetora de Jesus. Olha isso. Aceitar a informação de um anjo, aceitar uma informação, tá? E aceitar a missão da maternidade do espírito mais perfeito que a Terra já viu. Né? Então, a gente tem que dizer que a gente não é a última bolacha do pacote, né, gente? Se a gente acha que está difícil, não está. Né? Porque não foi fácil. A comunidade agora é bem complexa, né? Todos conhecemos, em maior ou menor grau de detalhes, mas uma trajetória muito complexa. Então, não existia nomenclatura do espiritismo, não existia nomenclatura do cristianismo que aconteceu ali. Mas já existia Deus e suas leis. E acatar essas leis. Né? Então, não há desculpas. Né? Para que a gente diga que não pode, que não consegue, que não é hábil, né? Que não vai, que não deixa para a próxima. Sempre há o caminho, que essa possibilidade, né? Não estava sozinha. Ela não estava sozinha. Ela conseguiu. Ela teve nessa. Claro, a ligadura também era outra. Mas a gente colocando nas devidas proporções, né? Os nossos desafios são grandes para nós. Então, se os nossos desafios são grandes para nós, que a gente possa dar o devido valor e entender que o nosso mentor é capaz de nos ajudar. Isso é muito importante. 518. Os espíritos sendo atraídos para os indivíduos pela sua simpatia, igualmente são para as reuniões de indivíduos por motivos particulares. Aí a gente já vai pensar, né, em grupos de atividades que tem mediunidade envolvida, né? Mas, de um modo geral, para a gente não se deter muito nisso, a gente vai entender que todo mundo gosta de estar num local que você se sente confortável, ouvido, acolhido, sem ser julgado, que a gente tem uma palavra de afeto, não é verdade? Por que os espíritos vão ser diferentes? Então, sim, os espíritos vão preferencialmente onde estão os seus semelhantes. Por isso existem tanto as más tendências quanto as boas tendências. Né? Mas se eles se afinizam com pessoas que estão fazendo furtos, roubos, estão se deixando levar por situações menos boas, é ele vai estar, né? Estimulando, favorecendo, até vampirizando aquela pessoa. E se for o contrário, a mesma coisa. Se quer ajuda, né? Vai para uma casa espírita, atraído para ali pelo seu mentor, pelos seus espíritos familiares. Então isso é muito importante. Significa que se a gente conseguir, né, trabalhar isso interpessoalmente, já encarnados, né, também a gente já vai ganhando uma conquista muito importante. Uma companheira estava passando sobre a questão da comunicação não verbal, sobre essa questão, né, do atendimento, do acolhimento, né, das pessoas que chegam até nós para talvez contar alguma coisa, abrir o seu coração. São espíritos, né? São espíritos que estão ali, se afinizaram com você de uma maneira, acham que você pode dar um suporte. Nesse momento você está sendo um espírito familiar. Mas
pode nunca mais ver. Às vezes acontece uma doideira no ônibus, na rua, né, no mercado, na fila. Antes tinha banco, tinha fila, né? Antes de celular. Acontecia disso, de montão. E também tem daquelas coisas mais engraçadas da vida, né? Comigo é carro parar na frente do meu. Onde eu for, é a coisa mais engraçada do mundo. E eu estava irritada com essa. Eu parava aqui, ó. Vinha alguém e parava assim, sumia. Sumia na terra. Olha, você tá vendo? Eu tenho que começar a disso. Porque se eu ficar irritada do jeito que eu estou, buzinando, fazendo tudo, andar com o carro, talvez alguém não aparece ninguém. Não sou esse pronto. Aí eu só começava, alguém me deu desse lado. Mas parece que alguma coisa para te ensinar. Parou, gente. É muito tempo. Mas é meio, só para te contar aí, mas é meio isso, né? Se eu posso que te incomoda, te incomoda muito o outro. Fulano, olha como fulano é vaidoso. Fulano que é. Será que é a gente? Olha como fulano é sovina. Tão duro. Será que é o fulano? Então é muito disso, né? Essas coisas do dia a dia, elas vão salpicando na nossa vida, as realidades que a gente não quer ver, vai jogando para debaixo do tapete, que o nosso mentor fala, auxilia, faz isso assim, não gasta isso não. Isso aí dá tantas caixas de leite lá para a obra social, você não, mas eu estou precisando muito que você sapato, se roupa. Pequenas bobeirinhas que realmente a gente tem que ter limite, né? Lá embaixo ele fala assim, tem limite. 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, cidades, nações, têm seus espíritos protetores especiais? Aí vem aquele né? Todo mundo sabe, né? Essa resposta. No livro Coração do Mundo, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que traz pra gente que a gente tem no Brasil Ismael, o anjo protetor do Brasil. E a gente também sabe que Jesus é o governador do nosso planeta. Então temos, gente, acima de tudo, Jesus, né, está aí olhando por nós, não deixe de olhar por nós, né? O governador do planeta. Antes de qualquer coisa, moldar tudo. Como pode ter alguma coisa errada? Não tem nada errado, é nada que a gente faz. São as escolhas que a gente faz, né? Às vezes a gente quer botar na conta de todo mundo, né? Aprenda a votar, escolha o melhor, coloque, faça, aconteça, quando na verdade a gente pega o lixo e joga pela janela do carro. E enchente. Pequenas ações, formiguinha, a história do beija-flor é linda, né? E ela retrata muito bem isso daqui, né? Do trabalho do mentor, né? Beija-florzinho. Gotinha por gotinha, tentando apagar um incêndio. Você está fazendo isso, você não vai conseguir. Estou fazendo a minha parte. Essa é a minha parte, tem que fazer. Se todos os outros fizessem também, a gente conseguiria. E é esse momento que a gente está, né, de ouvir o mentor, de prestar atenção no que a gente está fazendo, nessa modificação, nessa reforma, porque se o nosso planeta tem Jesus como governador, se o nosso Brasilzão aí de guerra, que a gente vive criticando, é chamado de coração do mundo. Dentre vários estudos, né? Esse estudo que eu fui vendo para tentar compilar e trazer uma coisa relevante para vocês, tem uma passagem que lá da Comunhão Espírita do Brasil, o estudioso se chamava alguma coisa Almeida. Ele estava falando sobre, ele falava números, né? Ele estava dando números, recursos naturais, como que a gente ganha os países aí de desenvolvidos, né, das belezas do nosso país, da diversidade, de como a gente exporta os estudiosos, porque não tem às vezes a condição do sujeito desenvolver aqui. Então, olha como acontece tudo aqui, mas a gente não está sabendo preservar. Ai, eu queria ver isso com o mentor, com o anjo,
com anjo guardião, tem a ver que se nós não melhorarmos como coletividade, se nós não melhorarmos o todo, o trabalho de Ismael é isso que eu estou falando, a gente é o adolescente dando trabalho. Vai ser incansavelmente ficar falando de gotinha em gotinha na nossa cabeça. Mas o incêndio vai estar aí. Então a gente arregaça as mangas para ajudar o espírito guardião nessa tarefa, né? Complicado. E enfim, importante, certos espíritos podem auxiliar o progresso das artes, protegendo os que elas se ocupam. É a Jansen. Tendo cada um seu espírito simpático, daí resulta que nas coletividades a generalidade dos espíritos simpáticos é proporcional à generalidade dos indivíduos. E os espíritos estranhos a elas são atraídos pela identidade dos gostos e dos pensamentos. Numa palavra, esses agrupamentos, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos envolvidos, assistidos e influenciados conforme a natureza dos pensamentos da multidão. Não difere em nada. Não difere em nada. Ele levanta isso daqui, porque antigamente os gregos, né, tinham aquelas ideias das musas, tinham aquelas ideias dos indígenas também, né? O espírito da floresta, né? Então ali na floresta, algumas matrizes religiosas ainda têm que ir a cachoeiras, têm que ir a florestas, têm que ir ao mar, né? Ainda existe isso, né? Esse entendimento. Mas para a gente já vê que não muda em nada. Muda a afinidade. Então nós estamos aqui hoje, estudando a palavra, né, de Jesus, estudando coisas boas, levando nosso pensamento, nossa vibração. A coletividade que vai estar aqui é essa. É a coletividade que já está nos tratando, já está trazendo a cura, já está melhorando, saneando, né? De saneamento mesmo, de limpeza do nosso campo espiritual, da nossa vibração, já está nos incluindo, já está nos tranquilizando. Então é isso que a gente consegue nesse ambiente. Aí se tu vai para uma rede, então você fazendo na tua cabeça. Gente, tem quem gosta, tem que ser feliz. Mas, semana passada, a vizinha estava muito feliz. A vizinha. Quando eu fui ver onde era muito longe. E parecia dentro do meu quarto. Cara, eu falar de novo a palavra. Foi uma noite, eu vou falar para você, eu fui uma rede. Ela começou na tarde no sábado e parou na tarde da noite do domingo. Imagina, o meu mais novo falou assim, foi impossível, no dia seguinte eu tinha prova para fazer de concurso. Eu falei, cara, você não me avisou que eu ia lá, cara, conversar com ela. Pedi, a mulher não tem prova para fazer. Não é possível que a mulher poder baixar um pouquinho. A gente tem leis imutáveis e a gente tem as leis civis, né? Pô, 10 da noite, gente. Não, posso. Pelo menos eu estava com bom gosto, isso não era grande de tudo não. Mas o nosso acaba, a gente começa com isso. Né? Então, cabe também para o tempo. Se a gente falha, ele sofre. Se a gente erra, principalmente numa coisa que a gente é relutante no erro, ele sofre, gente. Se a gente tem apreço por uma mãezinha, por uma avó, por um pai, né, por um padrinho, por um professor, por um querido nosso, e a gente não faz mal a ele, que a gente tem esse meio de pensamento. Quando a gente presta a fazer, duvido que não acende aquela lâmpadazinha na cabeça. Por isso lá na frente ele pergunta, o mau gênio, o bom gênio. Vem luzinha na cabeça, não faça isso. É ele tentando tirar a gente, né, de afundar no pé na lama. E a gente às vezes não ouve. Então a mensagem de hoje é essa, que a gente possa voltar para nossos lares, certos e confiantes desse amparo, eles nunca nos abandonam, estão sempre conosco. Boa noite. Agora, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, capítulo 17, 6 e 31. E livrar do corpo e do espírito.
A perfeição moral consiste na tortura do corpo. Para resolver essa questão, apoio em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo, segundo as alternativas de saúde e de doença, e de uma forma muito importante sobre a alma, pois é preciso considerá-lo como prisioneira da carne, para que essa prisioneira viva, se movimente e até mesmo conceba as ilusões da liberdade ou da amistade que são dispostos a Vamos agora passar para o momento de paz, de que os médicos se posicionam. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Médico, queridos amigos espirituais, rogamos as nossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Os bondosos amigos espirituais, encontrem em nós a disposição para o bem, que seja o que é bom, em nome dos bons espíritos, e acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. A reencarnação é um ato de amor de Deus para com as criaturas. O corpo é uma dádiva preciosa que devemos cuidar para cumprir o compromisso assumido. Através dele, podemos trabalhar a função do bem, oferecendo aos irmãos toda a energia necessária para seguir adiante durante as lutas que nos aparecem. Por enquanto nos esquecemos da verdadeira função do corpo, vamos aniquilando aos poucos, através do fumo, das drogas, do álcool, da maledicência, do ódio, do rancor, dos excessos alimentares e mais. Estaremos com isso comprometendo o nosso espírito, trabalhando mais décadas que só a misericórdia divina poderá nos ajudar através de novas reencarnações. Amemos nosso corpo físico. Agradecemos a Deus essa oportunidade, seja o corpo que for, seja a dificuldade que for, agradecemos, trabalhando em prol dos irmãos encarnados, desencarnados, e em prol da nossa própria elevação espiritual. Esse é o caminho: servir como o Mestre serviu, amar como ele. Amar, portanto, nossa alma, mas cuidar do corpo dos instrumentos da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis o vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio me fez cometer, pelas quais ele é tão responsável quanto um cavalo mal dirigido. Pelos acidentes que pode causar. Por acaso sereis mais perfeitos se martirizando o corpo, não ficardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo. A perfeição não está aí. Ela se encontra inteiramente nas reformas que fizestes passar o vosso espírito. Quebrai, submetei, humilhai, mortificai, esse amigo, torná-lo mais dócil à vontade de Deus, o único que produz uma perfeição. Jorge, Espírito do Pai, Espírito do Ser, vamos passar agora, levando os nossos pensamentos à mensagem do Espírito.
e anjos guardiães. Tem que ser feito aqui. Seremos nossos uma posição realmente, mas que eles estão à nossa disposição, nos lembrando daquilo que a gente tem necessidade de realizar. Não podemos ficar distraídos diante daquilo que nos acontece, para que a gente possa estar assim, ligado a esses mensageiros do amor, que estão o tempo todo ao nosso lado para nos auxiliar, nos dando o caminho, nos incluindo, nos auxiliando na nossa caminhada. Eles se comprometeram, foram avalistas, que cada protegido seu. Mas nem sempre esse protegido está exposto a ele. Mas ele não nos abandona. Está sempre presente, esperando que nós mudemos de atitude para que ele se aproxime e possa soprar nos nossos ouvidos aquilo que temos necessidade. Favorecemos esses amigos invisíveis, assim. Não importa o nome. Vamos fazer a nossa parte, sim. Procurando vencer as nossas más tendências. Nos esforçando para sermos melhores a cada dia. O que é ser nossa tarefa? E alguns olharmos, perceber aquilo que trazemos de nós e é necessário modificar. Deus não nos castiga e nem nos abandona. Mas Ele nos permite que passemos por certas dificuldades para que a gente nota. Tome sim consciência daquilo que estamos fazendo. Ele nos permite, às vezes, fazer escolhas erradas para que a gente possa se perceber e retornar ao caminho do bem. Vamos, sim, estudar mais a voz desses amigos. Vamos aproveitar a encarnação como uma dádiva divina que o Pai nos oferece, da gente perder velhos hábitos que trazemos, às vezes até milênios. Encarnamos, desencarnamos e retornamos à carne muitas vezes com os mesmos defeitos, com as mesmas atitudes. Vamos seguir sim aquilo que Jesus nos ensinou o tempo todo. Ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz ao outro aquilo que desejas para ti. E perdoa aqueles que te ferem na rua. Porque são irmãos nossos. E cada um está no seu momento. E a natureza não dá salvo. Cada um está presentemente, no momento certo, com as pessoas certas, no lugar certo. Tudo assim de acordo com a vontade do Pai. Então vamos valorizar a vida. Vamos cuidar sim do nosso corpo, mas vamos cuidar também do nosso espírito. Que Deus possa dar a cada um o ânimo, a força, a fé, a esperança e a coragem, para que tudo possa se modificar em torno de cada um de nós.
Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Agradecidos estamos, Senhor, por esse momento de estudo, de mais de compreensão, por muito amor que tu nos dás. Te pedimos, Senhor, se conosco, abençoe os nossos lares, abençoe cada um de nós, abençoe essa casa bendita, Senhor. Está em teu nome. O último dia de benção, para encerrar a nossa reunião de estudo na noite de hoje. E assim seja, graças a Deus. Vamos aos lembretes, né? Em primeiro lugar, a gente vai falar do trabalho dos nossos irmãos em situação de rua. Quem quiser colaborar, quem puder ajudar, tanto financeiramente como presencialmente, né, Bebê? Vem ajudar a fazer as quentinhas, montar as quentinhas, tá? E serão muito bem-vindos. Vai ser no dia 25, a partir das 4h30. Então estão todos convidados. A gente conta com vocês, tá? E nós vamos dar mais umas informações. As meninas do bazar me pediram falar. O último bazar do ano será nesse sábado, dia 30, das 11 horas às 13 horas, no terceiro andar. Aí elas recebem um cheio de promoção, tudo pela metade do preço. Só nós sabemos que é bom, né? A livraria, promoção de Natal, nós temos livros até de R$20. Ela vai até o dia 14 de dezembro. E o trabalho da sublimação, quem quiser fazer as suas encomendas, é até o dia 2 de dezembro, segunda-feira. Tem caneca, blusa, garrafa, porta-celular, placa de Então, as encomendas com a cabine ou a fábrica vai até o dia 2 de dezembro. Podemos perder essa oportunidade, né? Mas quem precisar também do livro fraterno, tem uma licitação, será ouvido. Mas, todos retornem aos seus lares, levando a paz e a reflexão do estudo, tá? Os abençoe a todos vocês.